Boa tarde, meu povo. Aqui quem fala é Tata João, sou sacerdote do Templo de Quimbanda, Chubusbi e Tranca-Rua. Eu de novo aqui nessa tardezinha de segunda-feira, dia de almas, dia de Exu, né? Vamos ter uma conversinha, vamos tentar ser breve, né? Por mais que seja difícil ser breve. Eu queria falar sobre dois temas bem complicados aí no meio, né? Todo mundo quer ser o detentor da razão e acaba não respeitando, né? Lembrando que, na minha visão, a intolerância religiosa, tá, não parte hoje em dia, para mim, né, o que eu vivo, né, não parte tanto mais do evangélico para os nossos cultos afro, né, tá partindo de dentro dos nossos cultos afros, né. Então o evangélico ele tem discriminação sobre a Umbanda e o Candomblé. A Umbanda e o Candomblé tem discriminação contra a Quimbanda, né? Por pura falta de conhecimento, porque se você pensar, o cara é um sacerdote, né? Ele tem pessoas que seguem ele tem pessoas que acreditam nele, né? Como um conhecedor divino das coisas. Só que ele não conhece nada de Quimbanda, então ele quer emitir uma opinião e não sabe de nada, né? Na Quimbanda a gente tem duas vertentes principais, assim, bem fortes, né? Um é um culto aos ingangas, né? Ó, minha cachorra latindo, tá quase ao vivo esse vídeo aqui. A gente tem uma vertente do culto, que é o culto às ingangas. Os ingangas eram os antigos sacerdotes, né? Bantos e detentores do conhecimento, eram xamãs, eram curandeiros, né? Da religião. E dentro da Quimbanda também, lá no seu início, tá? Era até muito difundido isso, né? Os Exus, esse nome Exu, para designar o catiço, por mais que muitos falem que catiço, o termo catiço é pejorativo, tá? O termo catiço, ele não é pejorativo, tá? Isso é uma falta de conhecimento muito grande, tá? É um termo em banto que significa sombra, que significa o que vai atrás, o que acompanha, uma sombra, tá? Então não é pejorativo esse termo. Eu vi já que muita gente inventou já significado para esse termo, e é uma baboseira atrás da outra. Então a gente tem duas vertentes, né? Uma parte da Quimbanda faz esse culto, pode até numa casa cultuar duas vertentes, né? E essa vertente que cultua os ingangas, quase a maioria, né, tirando o pessoal que se aprofundou, que entrou muito dentro da Goetia, né, dentro desse culto mais luciferiano, que eu também quero comentar sobre isso, porque o termo também é errado, né. Esses que puxam muito esse lado do culto, provavelmente não fazem um culto tão forte aos ingangas, né. A gente tem todo o respeito por eles, por nós acreditarmos que esses espíritos, eles tiveram uma vivência justamente no território banto, né? Ele é uma ancestralidade africana, e a gente tem o culto, que é a segunda vertente, que é o culto Exu Pombogira, que é uma ancestralidade mais consanguínea, uma coisa mais uma ancestralidade mais atual. Os ingangas, uma ancestralidade muito mais antiga, e o Exu Pombogira como uma ancestralidade mais atual, ok? Diferencinha rápida ali. Eu tô até fazendo esse vídeo porque eu vi muita gente falando muita cagada sobre isso, mas quem sou eu também para falar que eu sou detentor de todo o conhecimento? Eu não sou, eu procuro estudar todos os dias, e meus filhos no templo acompanham quanto eu mudo de opinião, quanto eu me atualizo, né? Não fico preso naquele misticismo, aquela coisa muito antiga que não tinha nem explicação, né? Exus e pombogiras, tanto de catiços, tá? Tanto de Umbanda e de Candomblé, que se manifestam em ambos os cultos, tá? Por mais que eu acho meio esquisito a gente falar que catiço se manifesta no Candomblé, né? Não é uma raiz muito tradicional queto isso, mas hoje em dia está se tornando, mas não quero discutir sobre isso, nem venho comentar sobre isso, porque se for pra gente conversar um dia eu prefiro que seja pessoalmente, não por mídia social, tá? Esses Exus, esses catiços, eles têm realmente uma ligação com o orixá, né? Então você vê lá um Tranca-Rua vinculado a Ogum, você vê e assim por diante. Eu não vou nem saber explicar a maionese que se cria em cima disso, que não acho errado, tá? É correto, porque na Umbanda e no Candomblé tem esse vínculo com orixá, tá? Na Quimbanda, Exu não tem vínculo com orixá.
tá? Essa é a primeira diferença. Na quimbanda, Exu não tem vínculo com orixá. Exu, ele tem total autorização e total potencial para comandar a vida de seu filho, sem precisar de orixá. Pô, mas eu vi um vídeo até esses dias, um filho meu me mandou, de um cara explicando sobre isso, achei legal, interessantíssimo, né? Se a gente está falando sobre quimbanda, a gente está falando de uma raiz banto, né? E se a gente está falando de uma raiz banto, não existia orixá. Orixá é coisa de Yorubá, né? Os bantos cultuavam os inquices, né? Os inquices, hoje em dia, o que é o candomblé? O candomblé nada foi que a mistura de todas as nações ali, né? Não que o candomblé ele tem suas características. Uma casa de Angola de um jeito, a casa de Queto pode ser de outro jeito, casa de Jeje de outro, uma casa de Efon de outro jeito, né? Mas é um culto só, é uma religião só, candomblé. Dentro existe vertentes, como a quimbanda também existe isso. A quimbanda não é uma coisa só, a quimbanda existe vertentes, tá? Então não existe certo ou errado, cada vertente tem o seu segredinho da panela, tá? Até porque quando os escravos vieram para cá, eles vieram com os próprios bantos, né? Eles tinham vários idiomas, várias culturas, né? Então cada uma se definiu como sendo uma. Vamos continuar rapidinho. E os inquices, por mais que hoje em dia o candomblé, muitos sacerdotes falem que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. É só você pegar a raiz deles, né? A gente tem o povo Yorubá acreditando no orixá. O orixá, eles acreditavam que ele foi um ser que viveu aqui na terra, né? E evoluiu, né? Que morreu e se tornou orixá. Os inquices, em algumas vertentes, tá? Porque eu já vi isso alterar. Não tô nem colocando candomblé no meio, tá? Candomblé ainda é recente para a grandiosidade que é e o tempo que tem essa nação. Existem muitas, mais que a maioria, tá? Que acreditam que os inquices, eles nunca pisaram na terra. Eles sempre foram uma energia, um ser natural, tá? Então eles não tiveram essa vivência. Aí a gente já tem uma diferença entre orixá e inquice, tá? Eu tento estudar muito isso, essa visão. Por mais que a quimbanda não cultue, né? A gente tem que sempre estar se atualizando, aprendendo, né? Vendo novas informações. E quando a gente fala de culto a Nganga banto, então eles tinham uma fé e uma forma de acreditar nos inquices, não nos orixás. Então quando a gente faz um culto de quimbanda voltado aos Ngangas, que entra esses Exus, que não são muito diferentes, são muito parecidos, mas a gente já tem uma outra, que são Exus de quimbanda mesmo, né? Eles não respondem a orixá, porque eles são bantos, e eles respeitam o inquice, né? Eles apenas respeitam. O inquice não é o que comanda um culto de quimbanda, tá? O inquice nunca vai comandar um culto de quimbanda, nem o orixá vai comandar. Exu e Pombogira, eles têm total autoridade, total força para comandar uma vida de um filho. Eles têm, que nem o rapaz falou, eles têm total autonomia, né? Para comandar a vida de um filho, comandar a cabeça de um filho. Porra, mas que absurdo isso, como que um egum, sabendo-se, né, que Exu e Pombogira são espíritos, almas, eguns, né, podem comandar a cabeça de alguém, essa cabeça de orixá. Ok, isso se chama respeitar a religiosidade do próximo, tá? Vamos começar sempre por isso. No seu candomblé, na sua umbanda, orixá domina a cabeça. Perfeito. No culto de quimbanda, Exu e Pombogira tem total autonomia para comandar a vida de um filho, tá? E também a sua cabeça, tá? Não que a sua cabeça vai ser dada para Exu, vai ser feito cabeça. Tem quimbandas que fazem cabeça sim para Exu e eu respeito totalmente. Tem quimbandas que não fazem, eu também respeito totalmente, tá? O que importa é a gente respeitar, né? Então, essas coisas vão fazendo com que o culto de Umbanda hoje em dia seja um culto que está tentando fazer essa dominação, né? Barulhos. Está tentando fazer essa dominação com que eles acham que é certo, sem querer respeitar a ancestralidade de cada culto, né?
Então vamos seguir por esse raciocínio. A mesma coisa que eu tô falando isso porque eu tô sentindo na minha pele isso, né? O que o evangélico perseguia antes, um frequentador de Umbanda de Candomblé, hoje eu tô vendo o pessoal de Umbanda fazendo isso com a Quimbanda, né? Mas a Quimbanda não se importa, você pode criticar o quanto você quiser, né? A Quimbanda não é um culto, como que eu posso falar esse termo? Que se preocupa muito com a sua propaganda, com médiuns, com filhos, adeptos, né? A Quimbanda não se preocupa com isso. A Quimbanda é um culto muito de interiorização, se transformar lá dentro, não aqui fora, né? É uma das justificativas do porquê que a gente usa o preto ao invés do branco, né? Você pode ser uma pessoa podre. Se você tiver uma ritualística e precisa usar o branco, é sinal que você está mostrando uma evolução, uma limpeza, né? Então, a gente diz no culto que isso é uma crença onde as pessoas evoluem de fora para dentro, né? A Quimbanda não. A Quimbanda é totalmente ao contrário. A gente evolui de dentro para fora. Então a gente usa o preto porque o preto é uma cor extremamente marcante social, né? A nossa sociedade muito abomina o preto. É uma cor pesada, uma cor feia, uma cor do mal, né? Então a gente está mostrando quem a gente é de verdade lá dentro. Nós não somos pessoas boas, mas nós estamos tentando melhorar. Quando lá dentro mudar, a minha cor vai continuar sendo preto, porque não interessa o que eu uso, o que interessa é o que eu sou, né? Ok? Voltando ali um pouquinho rapidinho. Então a gente tem essas duas vertentes principais, um culto aos Ingangas e outro o culto a Exu Pombogira tradicional, consanguíneo, ancestralidade mais próxima nossa mesmo, né? Então isso daí, dentro disso, cria várias raízes de Quimbanda, né? O que eu ia comentar ali atrás sobre Quimbanda luciferiana. Quimbanda luciferiana não é regra que deva se cultuar Lúcifer, Beuzebu, Astarote. Não quer dizer nada disso. Uma Quimbanda luciferiana, o satanismo original, ele não foi uma religião que fazia cultos a Satã. Satã bíblico, né? O cara do mal, né? O satanismo ele não foi uma religião criada por isso. Ele foi uma religião criada por ateus, né? O cara que criou ela não é que ele era ateu 100%, né? Ele acreditava na magia, que a magia poderia mudar a pessoa por dentro. Então Satã vinha do termo adversário, né? Aquele que opõe, aquele que pergunta, aquele que indaga, aquele que estuda, né? Que nem diz a Bíblia. Então eles criaram o satanismo, que não era um culto ao Satã. Hoje em dia tem uns nem sei o que chamar, né? Que faz culto a Satã falando sobre satanismo, né? E não é, a sua origem não é essa. E isso traz na Quimbanda um peso muito forte com a Quimbanda luciferiana. Que todo mundo acha que Quimbanda luciferiana o cara tem que acreditar em Lúcifer, ele tem que fazer magias luciferianas, né? E não, luciferianismo a gente fala que é dar a luz, né? Vem de Lucifer, vem de um termo de luz, trazer a luz, trazer o conhecimento. Então uma Quimbanda luciferiana nada mais é uma Quimbanda que traz a luz do conhecimento. Não é vamos dizer assim, qualquer outra religião você precisa do seu sacerdote para chegar até o alto. Então por isso que a gente chama de religião, religar, né? Isso é bem manjado, o sacerdote tem que saber isso, né? Religar, então você precisa de um meio para se religar, né? Quando a gente fala sobre o luciferianismo, né, que não tem a ver com cultuar Lúcifer, tem a ver como dar à luz o conhecimento, todos os adeptos, tá, têm o mesmo poder do sacerdote, tá, para se religar. Então eles sabem se religar sozinhos, eles não dependem de um sacerdote, né? Tanto que essa é até umas definições muito atuais sobre religião e seita, né? Mais ou menos isso. Depois eu posso vir com um vídeo só sobre isso para vocês. E então aí tá um pouco dessa diferença, né? Aquele mesmo papinho de Candomblé, aquele mesmo papinho de Umbanda, né? Falando assim, o cara é do meio e fala assim, não, isso que acontece naquele terreiro ali não existe, é charlatão, tá acontecendo dentro da Quimbanda também, né? E esses caras que falam que isso não acontece dentro da Quimbanda, a gente sabe que eles são charlatões, porque na Quimbanda não existe certo e errado, na Quimbanda existe só somar, somar, somar. Eu fiz até um vídeo pro YouTube, um cara comentou, fez um comentário falando que Quimbanda não tem seu próprio oráculo, né, cara? Vai pastar, vai cuidar da mulher, vai lavar a louça, que eu acho que é melhor pra vocês. Você não conhece nada de Quimbanda, né?
Eu vi um Tata também de Candomblé explicando que era Quimbanda, que ele era um alto sacerdote de Quimbanda, mas Quimbanda não vive sem Umbanda. Cara, você não conhece nada, cara, sobre Quimbanda. A Quimbanda foi um culto totalmente à parte. Aquilo que você faz como Quimbanda dentro do seu terreiro de Umbanda ou Candomblé é uma Quimbanda, mas não é a Quimbanda independente, a Quimbanda que corre sozinha, ela existe. Culto aos Ngangas, culto aos ancestrais mais próximos, né? Culto à ancestralidade. Então não precisa ter uma visão de equilíbrio, né? Eu tenho que trabalhar com a direita para trabalhar com a esquerda. Então é falta de conhecimento. Se você apenas conhece a Quimbanda de Umbanda e de Candomblé, continue com ela. Continue com ela, não critique quem faz outra coisa, que dá certo também, que dá muito caminho, né, para as pessoas, e tem sua história, tem sua raiz, passada de pai para filho, né, tanto que você nem acha muito isso sobre em livros, né, não existe muito isso em livros. Por quê? Porque isso é conhecimento fechado, um conhecimento que, para se adentrar um tempo de Quimbanda, não é simplesmente chegar e falar assim, eu quero entrar no seu tempo. Não, a egrégora tem que aceitar, as pessoas têm que aceitar, essa pessoa tem que ser convidada, tem que frequentar um tempo, querer estudar, ter conhecimento, no mínimo, ter frequentado já um Umbanda, um Candomblé, alguma coisa já para ter um pouco de noção, né? A Quimbanda, ela é chata para abertura de adeptos, e ela tem que ser assim, ela foi feita para isso, né? Então eu tô passando mais ou menos essa diferença aí, né? Então você nunca vai ver um Exu de Quimbanda, né? Tanto que se manifesta muito dentro dos terreiros de Umbanda isso, né? Exus, eu sou um Exu de Quimbanda, eu não sou um Exu de Umbanda, né? Dentro dos terreiros de Umbanda, esses Exus frequentam. Esses Exus provavelmente têm uma ancestralidade com os antigos Ngangas, então eles são Exus de Quimbanda, não de Umbanda, tá? Então não, por isso que é muito difícil cultuar eles, até segurar médiums assim dentro de uma casa de Umbanda, né? Por isso que eu sempre digo, se parece alguém na minha frente e eu vejo que a característica dela é pra Candomblé, filho, eu vou te indicar pro Candomblé. Se eu ver que a característica de Umbanda, eu vou te indicar pra Umbanda. Eu não tento resolver o que não é do meu feitio, do meu conhecimento, do meu trato, do meu fundamento. Eu encaminho a pessoa pro lugar correto, tá? Mas você consegue se virar com alguém do Candomblé? Bom, consigo. Eu explico um lugar que eu confie pra ele, ele vai lá buscar ajuda. Então eu sei lidar. Mais ou menos dessa forma, tá bom? Coisinha rápida. Sincretismo, tá? O sincretismo tem que ser assim, é assado, porque já tá entre a gente, já tá... Gente, respeitar a história é uma coisa, respeitar a covardia é outra, tá? Então falta muita maturidade ainda para vocês poderem entender sobre sincretismo, né? A mesma coisa que tentar sincretizar o Exu de Quimbanda, explicar o Exu de Quimbanda pelo Exu Orixá, pelo Exu do Candomblé, pela crença de Queto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exu de Quimbanda não surge do Queto, né? Não adianta você fazer a mesma coisa que você faz para um Orixá Exu em cima de um catiço, não adianta, porque o fundamento é totalmente diferente, é totalmente contrário, é totalmente outro lado, outra situação. Um culto, os idiomas podem ter se misturado. Dentro do meu culto eu falo algum idioma iorubá? Falo, tá? Isso se misturou. Tentar tratar um Exu de Quimbanda como um Exu de Umbanda ou um Exu Orixá não dá certo, tá? Aí que começa as baboseiras a acontecer. Cada um no seu fundamento, a Quimbanda tem o seu próprio, tem a sua ritualística africana, né? Nós somos descendentes dessa matriz, que é a matriz africana, né? E assim continuamos o nosso culto. Então, se você tem uma opinião, guarde para você, estude mais, viva mais, conheça terreiros, templos, outras visões. Às vezes a sua visão é muito boa, pode completar de alguém, mas às vezes a visão de alguém pode completar a sua também, tá bom? 20 minutos de vídeo. Não queria tudo isso, mas ficou. Um abraço para vocês.